Gilson de Oliveira. 7h mais 40, estamos de volta com o programa 93 Notícias e, como havia prometido, vamos dar sequência à nossa rodada de entrevistas aqui no programa 93 Notícias. E como foi anunciado ontem, hoje o nosso convidado é o candidato a vice-governador pela coligação Dignidade para o Povo, Jorge Luiz Ruzek Emanuele, nascido no Rio de Janeiro, tem o curso superior completo, tem como a ocupação advocacia. Ele é o candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo candidato Mendonça Prado, na coligação DEM, PRTB e PV. Coronel Jorge Ruzek, como disse, candidato a vice-governador do Democratas. Candidato, a nossa entrevista tem um tempo aproximado de 35 minutos, dividido em 2 blocos, e os nossos temas: segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, que engloba obras e rodovias, esporte, turismo e juventude, indústria e comércio, que é a geração de empregos, e assistência social. Eu inicio a nossa conversa cumprimentando ao senhor e agradecendo a sua presença aqui no programa, agradecendo por ter aceito o nosso convite para participar dessa rodada de entrevistas, na oportunidade de conversarmos com o eleitorado sergipano. Candidato, bom dia. Bom dia, Gilson Oliveira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itabaiana, aos nossos amigos aqui da cidade e arredores. Para mim é uma grande honra, oportunidade, a gente poder trazer as nossas propostas, debater todos esses itens, segurança pública, debater as políticas públicas com o cidadão. Então, estou aqui à disposição, para a gente discutir, debater e trazer a informação a quem de direito. Candidato, como eu disse, são 7 temas que foi escolhido previamente com as assessorias, os representantes dos partidos. Os temas, eles se encontram aqui dentro dessa caixinha e a gente vai fazer uma sequência que o senhor vai sorteando para que possamos apresentar ao nosso público ouvinte. E a nossa conversa de hoje começa falando... O senhor foi o Felizardo, um assunto bastante pertinente para o estado de Sergipe. Sergipe, a gente já vem batendo nesse assunto há muito tempo. Foi divulgado aí pelo Brasil como o estado mais violento. Aracaju, a capital mais violenta do estado. Então, o senhor já pode presumir qual é o nosso assunto. Segurança pública, né? Segurança pública é o nosso assunto a ser debatido inicialmente. Quais são as propostas do DEM para diminuir esse índice alarmante do estado de Sergipe para melhorar a segurança dos sergipanos? Esse é um tema muito caro a toda a sociedade. Eu, como coronel do Exército, eu tive a oportunidade de participar na intervenção no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos trabalhando ali no Complexo do Alemão, e eu vi o quanto a segurança pública é fundamental e importante para qualquer tipo de sociedade, Então, nossas propostas são muitas, Primeira delas, hoje nós temos no Estado um problema sério. Nós não temos no sistema prisional o regime semiaberto, A gente não tem. Temos 5.000 mandados de prisão em aberto. Então, de cada 10 audiências de custódia, 7 os juízes acabam encaminhando para o sistema semiaberto. E como ele não existe, essas pessoas que cometeram delitos acabam retornando à sociedade. Então, nosso índice de reincidência também é muito alto. É claro que segurança pública ele é um tema multidisciplinar. A gente precisa atuar de forma conjunta, o Estado como um todo. Não só a segurança pública. Você precisa, por exemplo, que eu chamo de espaços urbanos seguros, que é uma praça que esteja iluminada, onde as pessoas saiam das suas casas e se apropriem do equipamento público, tornando aquele um ambiente seguro, um ambiente onde a sociedade debate assuntos, participa ali do dia a dia. Então, quando a gente não tem iluminação pública adequada, quando a gente não tem áreas urbanas preparadas para o convívio social, a segurança pública ela acaba ressentindo disso.
Então, entre as várias propostas, uma delas é a junção da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Justiça. Porque hoje a gente vê que há um gasto muito elevado no Estado em manter essa quantidade grande. Nós temos 22 secretarias, né? 3.500 cargos comissionados. Esses cargos comissionados, eles levam mais ou menos 500 milhões de reais ao ano. E isso faz com que a nossa capacidade de investimento seja muito pequena. Eu lembro que no governo do Dr. João, se investia em torno de 3% do nosso orçamento. O orçamento hoje que gira em torno de 9 bilhões e 500 milhões. Ultimamente é praticamente zero, não chega nem a 0,1% do orçamento de recursos próprios para usar em investimentos. E quando você não consegue investir, você não tem capacidade de, por exemplo, de criar mais presídios, né? Então, dentre as propostas de segurança pública, a junção dessas secretarias para facilitar o trabalho do delegado, que ele possa ouvir o preso, que sobre recursos para investimento. A ideia é o grupo tático de motos, né, o GETAM, a gente criar, como tem aqui em Itabaiana, a gente criar grupos táticos de motos em vários locais, em outros locais, né, outras cidades de potencial médio, né, não só em Aracaju ou Itabaiana, mas outras cidades. Isso é fundamental porque você tem capacidade de se deslocar rapidamente e dar um policiamento mais barato, né, não é tão caro para você manter as motos, mas mesmo assim o governo deixou das 80 motos que eles tinham, grande parte delas não foi pago e as motos ficaram fora de circulação um bom tempo. Isso não pode acontecer. Então, a questão de você priorizar. O que é prioridade? Então, esse trabalho nosso, eu como vice-governador, né? É claro que o governador é que tem a caneta na mão. E às vezes o vice-governador ele é deixado numa posição de escanteio. A nossa ideia é que isso não aconteça, né? Que realmente o vice-governador participe das decisões, justamente tendo um gabinete de segurança, um gabinete de gestão integrada. Ele já existe, o gabinete de gestão integrada, mas ele não funciona. Então esse gabinete, a ideia é que a cada 15 dias o gabinete se reúna com todo o pessoal da segurança pública. E através dessa gestão de indicadores, metas, o vice-governador, chefiando o gabinete de gestão integrado, possa dar um acompanhamento de perto, um acompanhamento cerrado no que está acontecendo na secretaria. E a gente possa intervir no momento oportuno para fazer as correções adequadas, né? Então, dentre as inúmeras, né, propostas que nós temos, é essa junção das secretarias, a criação da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, uma rota, uma polícia aos moldes de São Paulo, uma polícia mais voltada ali para o combate ao crime organizado. Nós temos aqui, até pouco tempo, nós tínhamos aí uma quantidade muito grande. Às vezes o primeiro estado com 63 mortes para cada 100 mil habitantes, né? Isso é inadmissível, são índices aí de países em guerra, né? Hoje deu uma diminuída, mas mesmo assim a gente continua entre os estados mais violentos do Brasil. Hoje nós somos o terceiro, se não me engano, né, pelo último censo, né? A gente conversando com os candidatos, eles citam sempre o baixo número do efetivo que nós temos hoje no estado de Sergipe, né, referente no tocante à polícia militar. O senhor acredita que seria a solução para baixar esse índice de violência mais policiais na rua, concursos públicos? Na nossa polícia militar é até sui generis, né? Nós tínhamos um efetivo de 5 mil homens há 15 anos atrás. 20, né? 20 anos atrás. E hoje nós temos os mesmos 5 mil homens e temos 2 milhões e 200 mil habitantes. Então, como a Polícia Militar ela tem como prerrogativa a prevenção, que é o policiamento preventivo, ostensivo, de rua, de presença, de evitar que o crime aconteça, realmente há necessidade, sim, da ampliação do efetivo da Polícia Militar. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter espaço na lei de responsabilidade fiscal. E só vamos conseguir isso se a gente conseguir fazer com que o Estado volte a crescer. Então, ele volta a crescer no momento que eu tenho capacidade de investimento, geração de emprego.
Com isso aumenta a arrecadação. Fora isso, somente com as transferências obrigatórias do governo federal ou através de operação de crédito externo, né, que a gente tem capacidade de investimento. Então é um trabalho, como eu disse, a segurança pública que envolve muito a área da educação. Na hora que eu tiro as crianças da rua e coloco ela numa escola em tempo integral, eu estou trabalhando segurança pública, sim, porque eu evito que essas crianças estejam na rua e sejam cooptadas pelo crime organizado. E você sabe, né, o crime organizado está se espalhando por todo o Brasil. Eu até assisti esses dias, eu recebi um vídeo, eu fiquei até muito preocupado, assim, um vídeo do Comando Vermelho, que eles têm até uma oração que as pessoas fazem, não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, é como se fosse assim uma seita, né? Isso está se espalhando pelo país inteiro. A gente tem que combater o crime organizado. Uma das nossas propostas era justamente nas divisas a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento através da OCR, que você identifica a placa do carro que tem algum problema, ou através de uma denúncia de um cidadão, ou até mesmo pelo canal de inteligência com a Polícia Federal, ou a gente aderindo ao CISFRON. O CISFRON é um projeto interessantíssimo do Exército, ele está a comando do Exército, mas envolve a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, que é o sistema de controle das fronteiras no Brasil inteiro. E é um sistema fantástico, onde a inteligência é o principal. Como a gente não tem aqui uma fronteira com outro país, mas a gente recebe arma e principalmente drogas vindo dos nossos países, dos países vizinhos, né? Da Bolívia e da própria Venezuela, de vários países aqui, da Colômbia, né? Isso acaba chegando nos grandes centros de Aracaju e Sergipe não é diferente. Então o nosso estado acaba sendo abastecido com armamento e drogas por uma falha do governo federal, né, que o sistema está há 10 anos sendo implantado, mas com os cortes sempre de recursos, ele não foi totalmente implantado. E uma das ideias é justamente fazer um convênio com o CISFRON para que a gente tenha essa informação e a gente possa agir em tempo e a hora nas divisas e combater o crime organizado de forma mais eficaz, utilizando a inteligência. São 8 horas, são 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. Após a explanação aí sobre segurança pública, vamos ao próximo tema, por gentileza, candidato. Vamos ver. Estamos conversando com o Coronel Jorge Ruzek, o candidato a vice-governador. Candidato a vice-governador pelo Democratas. Ele faz composição com o candidato Mendonça Prado, do DEM. Educação é o nosso próximo tema. O IDEB de Sergipe é baixíssimo, mesmo tendo aumentado aí, não conseguiu atingir o nível. A educação pública não deixa satisfeito o cidadão. O que mudar essa situação na educação no estado de Sergipe? O IDEB, se não me engano, né, pelo censo do próprio IDEB que saiu há 2 semanas atrás, nós somos o 4º pior no mundo, no Brasil, né? Isso. E isso é extremamente ruim, né? E a gente vê principalmente nas áreas de IDH baixo, a gente também não consegue fazer com que a escola funcione. Nós temos hoje no estado de Sergipe 355 escolas, eu acho que menos de 5% elas estão trabalhando em regime de tempo integral, né, que é a educação em tempo integral. E o nosso principal mote, que eu converso muito com o Mendonça, né, eu ajudei a redigir o plano de governo, era justamente a gente implantar essa escola em tempo integral. Eu tive uma experiência, né, eu entrei no Colégio Militar com 11 anos de idade, regime integral, eu passei todo o ensino fundamental no Colégio Militar. Depois eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, que na época era o 2º grau, né? Hoje ensino médio, também em regime integral, inclusive em regime de internato, e 5 anos de academia militar no mesmo regime integral, regime de internato. E a gente verifica que o tipo de ensino, você tendo a possibilidade de deixar a criança, o jovem, o dia inteiro na escola, desde que as nossas escolas estejam realmente preparadas para isso, você transforma o cidadão. No horário, no primeiro período da manhã, você tem aquela educação formal em português, matemática, história, geografia. E na parte da tarde,
utilizando os instrumentos da própria escola, o que há na própria escola e também no próprio município, campos de futebol, etc. Atividades lúdicas, né? É música, é dança, é teatro, esportes, né? Futebol. Então, eu levantei mais ou menos hoje que a gente conseguiria fazer nas escolas em termos de mais ou menos 20 tipos de atividades complementares, que vão complementar a formação do cidadão, né? Que ele possa realmente se entrosar com o seu colega, ser um cidadão mais proativo na sociedade, com desenvolvimento de habilidades outras que não só aquelas de receber aquela educação formal. E isso a gente reputa de fundamental importância. Então, dentre as inúmeras atividades, né, que seriam recuperar as escolas na sua estrutura, uma das ideias que nós levantamos também seria colocar energia solar nas escolas, painéis solares, para a gente pudesse climatizar as escolas e você ter uma energia mais limpa, energia barata, você fomentando esse tipo de atividade que faz com que a economia se movimente, né, através desse investimento do Estado, ter uma qualidade melhor para você aprender, tendo um ambiente limpo, um ambiente climatizado, onde as crianças, os jovens pudessem ter acesso a essa educação de uma forma mais tranquila. Então nós temos o nosso plano de governo, ele está focado bastante na área de educação e na educação em tempo integral, que é o nosso principal mote. E o outro seria justamente disponibilizar aos jovens acesso a essas atividades complementares, chamamos assim, para que ele desenvolva suas habilidades. Então a educação ela é fundamental, ela é transformadora, ela está ligada a quase tudo, né? Porque sem educação a gente não chega lá. Eu sempre sigo e digo e cito os tigres asiáticos, né? Que há 30 anos atrás, o próprio Vietnã, aqueles países estavam destroçados pela guerra, mas investiram de forma eficaz em educação, uma educação com seriedade. E hoje, quando você compra um computador, você vai ver a placa vem da onde? Vietnã, ou vem do Laos, ou vem do Camboja, Singapura, a própria Coreia, né? Coreia do Sul era um dos tigres asiáticos, é uma potência hoje, por quê? Porque investiu na educação realmente não de forma apenas burocrática, porque tem que investir, não. Investiu com seriedade, transformando, fazendo com que o jovem estudasse pelo menos 2 línguas, a língua mãe e o inglês. Você disponibiliza isso aos jovens e você transforma a sociedade. Então a educação é fundamental, ele é um dos pilares do nosso projeto e acredito que se chegarmos lá, trabalharemos com todo o esforço para que a gente possa implantar uma educação de qualidade no nosso estado. Candidato, essas propostas resolveria a questão da evasão escolar? Nós acreditamos que sim. Você tendo uma escola atrativa, com uma merenda escolar, que realmente você alimente as crianças. Hoje a gente vê que muitos saem porque ou precisam trabalhar, né, junto com as suas famílias, manter o sustento da família, e acabam se evadindo. Se a escola for atrativa, se investimos em cursos profissionalizantes também, que é fundamental, que a gente aumente a quantidade de cursos profissionalizantes disponível aos jovens e que ele entenda que aquilo é fundamental para ele conseguir o emprego, eu acho que a evasão escolar ela tende a diminuir gradativamente. 7h mais 59, 7h59, já debatemos aí 2 temas, educação e segurança pública. Vamos ao próximo assunto, candidato, por gentileza, aqui no programa 93 Notícias, conversando com o candidato a vice-governador do estado de Sergipe, coronel Jorge Ruzek. É o coronel da reserva. Sou coronel do Exército, né? Sou pós-graduado também em gestão pública, né? E sou formado em Direito, fui chefe da assessoria jurídica do Exército durante 5 anos. Mas estou aqui em Sergipe há 20 anos, né? É a minha terra, amo o nosso estado e é por isso que a gente está aqui junto com o Mendonça, nos colocando à disposição para a gente fazer a transformação necessária, né? Candidato, uma outra problemática do estado de Sergipe, hoje os números não mentem, Sergipe tem um índice elevadíssimo de desemprego.
tem uma juventude aí ociosa, a terceira idade sem mais oportunidade. Então o nosso próximo assunto é indústria e comércio, geração do emprego. O que se fazer para atrair mais indústrias para o estado de Sergipe? Como fortalecer o nosso comércio? Quais são as propostas do DEM? Nós temos várias propostas. Começa pela junção das próprias secretarias, né, da Indústria, Comércio e Turismo, numa secretaria só. O turismo, a gente vê que é uma indústria limpa, fantástica, fundamental. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, mundo afora, e você vê que é uma indústria onde é explorada com muita ênfase, né? É uma indústria limpa. E o nosso turismo ele é pífio, muito fraco ainda, né? Mas geração de emprego é tudo, né? Nós precisamos trabalhar fomentando a vinda de novas empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado grande. Isso eu converso muito com o Mendonça. Não basta apenas a gente dar incentivos fiscais. Então, na hora que você dá um incentivo fiscal, nós vimos aqui no estado empresas, eu acho, se não me engano, a Azaleia foi uma delas que esteve aqui conosco um bom tempo. Passou ali os 20 anos do incentivo fiscal, o que ela fez? Fechou as portas e foi embora. Na hora de você trabalhar o incentivo fiscal, ele não pode ser por emoção. Vamos lá, vamos dar um incentivo de tanto. Porque a gente deixa de arrecadar aquele tempo todo com uma promessa e depois ele acaba frustrando. Quando eu analiso, vou trazer uma indústria, o que eu preciso fazer antes de trazer uma indústria? Eu preciso trabalhar a mão de obra que vai ser empregada naquela indústria. Nós trouxemos agora para o estado, louvo, né, o governo, uma empresa de energia, né? Mas quantos sergipanos estão sendo empregados naquela empresa? Me parece, informações, são muito poucos, porque faltou um trabalho essencial, que era a preparação daqueles jovens, a qualificação deles para aquele tipo de trabalho, né? Quando você vê uma indústria de tecnologia ou uma tecnologia alta, você precisa preparar os jovens, principalmente os jovens, para ocuparem os postos de trabalho naquela empresa. Então, tudo isso é fundamental, é claro. Incentivo fiscal. Eu conversei esses dias com os auditores. E a gente fazendo uma conta rápida ali, eles me mostrando, e a gente conversando com os auditores fiscais, às vezes causa uma certa apreensão, né? No que realmente o incentivo ele tenha gerado aquilo que era a ideia inicial, que era gerar empregos, fazer gerar economia, e às vezes não é bem isso. Então tem que tomar muito cuidado. Então esse cuidado é no planejamento, um planejamento onde a gente possa discutir com a sociedade, fazer audiência pública, conversar com os técnicos, as pessoas que trabalham na área de arrecadação ali, esses gestores, né, os auditores fiscais, e incentivar, claro, é muito importante incentivar, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, na área de geração de empregos, as grandes propostas estão ligadas a isso, à formação, à qualificação do jovem, aos incentivos fiscais, é claro, para trazer novas indústrias, o incentivo à criação de roteiros turísticos. Eu até falo para Mendonça, assim, o meu sonho era ver um transatlântico aportando diariamente ali em Aracaju, com 5 mil turistas descendo e gastando dinheiro. Será que isso é possível? A gente dragar aquele canal e criar um polo de atrativo de navios transatlânticos. Eles não vão para Alagoas, não vão para Bahia, não vão para Salvador. Por que será que eles não podem aportar aqui? Imagina esse navio descendo, saindo várias vans em direção a Canindé de São Francisco, a todo esse roteiro do cangaço, né, que tem um apelo muito forte, cultural, que as pessoas buscam isso, né? Os turistas estrangeiros buscam essas coisas novas, né? Eu não sei se isso seria viável, a gente está até trabalhando nisso, já iniciando uma pesquisa, né, conversando com pessoas, mas há necessidade sim de profissionalizar o nosso turismo, fazer treinamento, melhorar a qualificação do pessoal, trabalho em hotéis, restaurantes, e com isso a gente traria uma geração de emprego de imediato. Uma outra área de geração de emprego rápida é a construção civil.
A construção civil ela é a primeira a sentir a crise, mas é a primeira também a dar assim, aquele ar da graça, né? Se recuperar. Porque é fácil fazer, ele contrata, mas hoje a gente está vivendo uma situação que a gente esperava que nesse ano a coisa já clareasse, e o que a gente verifica é que a crise está se recrudescendo um pouco mais e teremos que ter muita criatividade. Mas na construção civil, sim, através da construção de casas populares, de programas de governo com recursos de repasses do governo federal, nós temos condições de, em um primeiro momento, fazer com que a construção civil ela dê aquela alavancada, mas nós vamos ter que trabalhar de forma muito séria na recuperação e na capacidade de investimento, na reestruturação do Estado, porque o Estado está desarrumado. A gente verifica isso, há um gasto muito alto, ninguém aguenta gastar mais do que arrecada, né? Uma hora isso vai dar errado, né? Não vai funcionar. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. 8h mais 6 minutos, 8h06. Vamos dar uma pausa, vamos ao nosso intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco dessa nossa conversa com o Coronel Jorge Ruzek, candidato a vice-governador do estado de Sergipe pela coligação Dignidade para o Povo. Ele que encabeça a chapa do candidato Mendonça Prado. Eu volto já na sequência do programa 93 Notícias, dando sequência, portanto, à nossa entrevista com o candidato.